A gente tem um passivo muito grande na educação brasileira. O tema educação é muito recente na nossa cultura. No final do século XIX, a gente tinha 80% de analfabetos. Na década de 50, a gente tinha 50% de analfabetos. Nunca sentaram no banco escolar. Então, a educação escolar foi uma exigência da sociedade e isso foi acontecendo, foi uma reivindicação. Isso aconteceu nos últimos 20 anos, 25 anos, que a gente começou a ganhar escolaridade. As mães dormiam na rua, esperando vaga para os filhos. O que aconteceu na educação de lá para cá? Ganhamos vaga, ganhamos escola, ganhamos lugares para sentar. Todo mundo tem, até sobra um pouco, é fato isso. Só que educar é mais do que ter cadeira. Então o que acontece? Faltou qualidade, esse é o desafio agora. Isso é o desafio da educação escolar, isso é um tema. Outro tema é o que é educar, porque a gente no Brasil tem o defeito de atribuir tudo à escola, do mesmo modo que atribui tudo à prisão. A gente acha que quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela tem que ser presa. Mas não é isso, é muito mais complexo a questão do erro, da lei, da punição, do que isso gera, mas não é tudo cadeia, assim como não é tudo escola. Esse hábito de atribuir tudo à escola causa desvios e problemas. Por quê? Primeiro, o currículo ele tem um tempo determinado, ele cabe uma quantidade de conteúdo, o resto não cabe. Tem horas, as crianças têm tempo ali dentro, tem que estudar muitas coisas, então não adianta querer que a escola ensine o mundo inteiro, porque não vai, ela tem limite. Educar diz respeito à cidade, à polis. Educar diz respeito à comunidade. Não é possível menos do que uma aldeia para educar uma criança. Então, esse hábito de atribuir à escola tudo, não só é ruim porque tira da educação o seu papel, que a cidade educa, todo mundo educa, a família educa, né? Tudo educa, os hábitos educam. Eu não posso querer que tenha uma boa educação onde as pessoas jogam lixo na rua. Eu não posso querer uma boa educação se eu não exijo que as pessoas se tratem melhor, por exemplo, com menos agressividade. Então, educar, atribuir a educação à escola é segmentar a vida. E não é assim que funciona. A gente não ama só no lugar do amor, a gente não trabalha só no lugar do trabalho. Então, esse hábito de fragmentar é muito ruim. Então, educar é uma cidade educadora. Só tem educação se tiver uma cidade educadora, um bairro educador, entende? Isso é fato. Para educar é preciso uma comunidade. Então a gente tem, inclusive, o selo cidade educadora, né? Tem instituições que dão selo de cidade educadora. Isso que a gente tem que ter, cidades educadoras, famílias educadoras. Como a gente chega aí? É mais existencial a questão, para mim, que a gente tem que perceber que a gente só existe em grupo, que a gente precisa conviver. E que para conviver tem regras, e que essas regras devem ser orgânicas, não é de cima para baixo, não é um oprimindo o outro, não é uma desigualdade social ridícula e absurda, como a gente tem no Brasil, um pobre e outro muito rico, o rico não tem nem noção do que ele tem, de tanto que ele tem, então, e o outro com fome, então não pode, isso não é uma posição política. Não é uma posição política partidária ou qualquer outra coisa, não. Isto é um diagnóstico da realidade. Nós exaurimos como civilização e a gente tem que entender isso. Então, houve uma exaustão ambiental que ainda há, houve o chamamento para ela, está aí a exaustão ambiental, né? O modo explorador com a natureza. E temos a exaustão humana, que é a exaustão do ser humano. Então, exaurimos o índice de suicídio, né? De uso de medicação, de depressão. Então, exaurimos. Então, ou a gente senta e reconstrói isso em outras bases e começa a se educar primeiro internamente, autogestão, né? Eu adoro falar esse tema, autogestão. Então, eu preciso de autogestão para minimamente dizer, eu nasci, vou morrer, eu tenho um papel no mundo, tenho responsabilidades, como é que eu lido com isso? Ao invés de ser um esperto, sabe? Alguém que quer se dar bem. Então, essa cultura tem que se transformar. Ter consciência que a gente morre, a gente nasce, morre. A gente tem um tempo aqui que eu quero deixar, né? O que me interessa. A vida não é só o que vai, a vida é o que fica, né? A gente deixa filhos, a gente deixa o mundo, quer estragar, quer deixar bonito. Então, é um posicionamento que é necessário ter, é fundamental. Não, ao invés disso, a gente gosta de ser o esperto, quer se dar bem, né? Todo mundo quer vencer. Alguém vencer o quê, né? Quando é que a gente vence? O que é vencer? Meu Deus! O que é vencer, né? Para que vencer? Né? Ou até bom vencer. Por exemplo, o esporte, né? Você luta e vence, um perde, outro vence. Mas não é isso a razão de existir.
A espécie humana só existe porque ela se desdobrou moralmente, porque ela se virtualizou. Nós somos um corpo físico presente, esse que está aqui agora, né? Esse corpo só conseguiu existir na história da civilização porque ele desenvolveu a consciência, que é a memória que me faz guardar aqui experiências e me faz ter valores. Então diz, não, anda por ali que é perigoso, vai por aqui, né? Então começa, a vida tem valor, a gente morre. Então isso é o processo de virtualização que é natural no humano, para ele conseguir existir, que existir como físico e como pensamento. Então, nós somos seres que nascem absolutamente abertos. A gente tem uma genética maravilhosa, que tem milhões de informações, mas exatamente por ter milhões, as informações que a gente vive são as que acionam a vida, são as que a vida leva a gente a desenvolver. Então, na verdade, tudo depende da nossa relação com o mundo. Isso é se educar. Né? Isso é existir. Então, quando você abre o olho, se eu foco aqui na câmera ou se eu foco de lado quando eu estou falando, faz toda a diferença. Né? Se a luz vem de cima para baixo ou de baixo para cima, faz toda a diferença. Eu posso parecer linda e horrorosa, só com uma luz. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Temos que aprender que educar é se formar como ser humano. Eu chamava meus alunos de seres humanos. E um dia a menina falou, nossa, professora, está nos diminuindo. Eu falei, não, a gente ainda não está nem nessa categoria. Entendeu? O que é ser humano, caramba? O que essa espécie está, o que ela está fazendo? Né? Então, assim, chegar a ser um ser humano já é uma grande coisa. E a gente tem que repensar isso. Né? Repensar a partir da consciência de que nós somos o que aprendemos. Nós somos uma metáfora. Você pode ser rico, poderoso, milionário, grandioso, tem milhões de curtidas, mas se alguém te olha torto, uma pessoa que você gosta, te olha torto, você morre. Tanto quanto um pobre, tanto quanto qualquer um. Então somos vento. Qualquer coisa que empurra, cai. Então vamos entender, somos frágeis, precisamos do outro. Por que não conviver amorosamente, né? Isso é o princípio. E aprender a conviver amorosamente é educar-se. Então a gente tem que se educar desde pequeno, desde que nasce, desde que abre o olho, para existir em sociedade com carinho, amor, fraternidade, contato, arte, né? Diversão, festa, mas vivendo o que a vida pode nos oferecer, intensificando a vida, construindo coisas, que é cultura, mas harmonicamente, né? Sem querer ninguém destruir ninguém, porque a gente morre mesmo em algum momento.